Não aceitamos a soltura do Lula nas atuais condições porque não aceitamos a narrativa que subjaz ao discurso feito pelo Ministério Público, pelo juiz de Curitiba, que se vincula ao Lava Jato. As acusações assacadas contra Lula são acusações perversas, são acusações sem fundamento, sem lastro em provas e lesivas aos princípios mais comezinhos do direito constitucional, as garantias institucionais do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade que todo juiz deve ter no julgamento, na apreciação de um fato. O mínimo de empatia em relação a quem julga. Então, por essas razões que nos insurgimos contra essa tentativa de nos impor fatos e uma narrativa sobre fatos que são ilegítimos, que são estarrecedores e que hoje a comunidade jurídica internacional olha com muita preocupação. Se trata de Lula solto. Nós não queremos Lula solto, nós queremos Lula livre. Lula solto significa aceitar as restrições que são impostas pelo juízo, né? Foram propostas pelo Ministério Público de Curitiba e foram acolhidas pela Justiça, pela juiz meu piso. Não, nós queremos Lula livre. Significa o quê? Lula livre sem restrições. Lula livre com a nulidade dos processos, com a anulação dos processos e a absolvição do Lula, se eventualmente ele for julgado. Por quê? Porque o Lula não cometeu nenhum ilícito, o Lula é inocente, significaria para o Lula aceitar como se fosse a progressão do regime. O Lula é um preso político, como disse aqui o doutor Newton, eu sou Newton Guerra. Lula não pode, o Lula já disse várias vezes que não troca a dignidade dele pela liberdade, só sai se for com total liberdade, com restrição não sai. Por quê? Porque para nós não basta Lula solto, nós queremos Lula livre. Todos nós sabemos, o povo inteiro sabe que aqueles processos de Curitiba são farsas, né? Aquilo é uma armação, né? É a utilização do sistema de justiça do país por uma meia dúzia de procuradores e pelo juiz, ou alguns juízes, né? No sentido de retirar o Lula, né, a liberdade do Lula, para que ele não pudesse concorrer na eleição passada, a eleição que elegeu aí esse presidente que está aí, esse desastre que está no Brasil. Né? Aquilo foi uma farsa, é um processo eivado de várias nulidades. O foro não é competente, o juiz não é imparcial, né? As provas periciais foram requeridas e não foram produzidas, e um sem número de outras nulidades que são insanáveis, nulidades que tornam por si só, né, completamente nulo o processo. Então, nós não vamos aceitar aquela armação e a prisão do Lula. Aceitar uma progressão de regime significa validar aquele processo, Curitiba, processo contra o Lula, tanto o triplex como o processo de Atibaia, do sítio de Atibaia. Não. Lula livre e anulados todos os processos ou a sua total absolvição.